Olha só, esse último dia do G7 está animado, tá? Agora o Trump falou lá para todo mundo no palco do G7 que o Brasil é politicamente perigoso e que quer empreender o Bolsonaro Júnior, né? Ele certamente queria se referir ao Eduardo Bolsonaro, devido a ele ficou sabendo do julgamento lá do Eduardo Bolsonaro pelo STF, né? E aí ele está correto, né? Todo mundo sabe que é um julgamento político, né? E um julgamento político feito pelo Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes não tem testosterona o suficiente para mandar processar o Trump, porque em tese, se ele fosse corajoso, se ele realmente fosse homem de verdade, né, teria prendido o Trump. Eu mando prender o Trump, Xandão. Quem determinou a sua entrada na Magnitsky e coisa e tal, não foi Eduardo Bolsonaro, não, foi o Trump. Né? Mas ele deixou muito claro essa história. Diz que. Vamos ver direitinho aqui. Ele falou que o candidato que estava indo bem nas pesquisas e coisa e tal, e o pessoal está achando que ele confundiu o Flávio com o Eduardo Bolsonaro, tá? Mas não, na verdade, ele falou que o candidato estava indo bem nas pesquisas. E de fato, o Eduardo Bolsonaro vai muito bem nas pesquisas, teria muita chance de ganhar, não vai poder concorrer mais porque foi condenado pelo STF, né? Mas ele tem, de fato, estava indo bem nas pesquisas, o Eduardo Bolsonaro também, né? De qualquer forma, ficou feio pra caramba isso daqui pro Brasil, tá? Porque o Trump falou para todo mundo o que está acontecendo com todas as letras. Perseguição política. No que está havendo no Brasil não tem nada de errado, não tem nada de crime, golpe, esse tipo de coisa. Não, é pura perseguição política que estão fazendo com a direita no Brasil, né? Aí depois eles colocam aqui que o Lula falou, Lula disse não se meta nas eleições do Brasil, disse Lula a Trump e coisa e tal, mas ele disse isso para os cupincha dele lá no solo. Quem discursou no G7, porque lembra que o Lula é convidado. Ele não está lá, ele não faz parte do G7, o Brasil não faz parte do G7, né? O Lula que implorou para o Macron, Macron, por favor, me chama, eu deixo você comer a janja de novo, né? E aí o Macron chamou ele lá para ir no G7, mas o Lula não pôde ir no palco para falar isso. Quem falou isso no palco do G7 lá foi o Trump. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Esse vídeo eu estou gravando ele no dia 17 de junho de 2026, são 3 horas da tarde. E essa notícia foi sugerida por namorado da Morgana, leiloeiro do peru do Peter em 2033 e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Trump diz que Brasil é politicamente perigoso e que quer empreender Bolsonaro Júnior, né? O problema, a confusão dele é que tem um monte de Bolsonaro Júnior, né? Tem 4, 5 Bolsonaro Júnior aí, sei lá, dependendo como é que você faz as contas aí, né? Tem o Eduardo Bolsonaro e tem o Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro é o candidato a presidente, o Eduardo Bolsonaro está indo muito bem para a vaga de Senado em São Paulo, né? Estava indo muito bem, agora ele não pode concorrer mais, né? Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Trump diz que o Brasil é politicamente perigoso e quer empreender Bolsonaro Júnior. O presidente dos Estados Unidos, o Trump, afirmou nessa quarta-feira de 17/6 que a situação do Brasil está um pouco difícil, que o Brasil está perigoso politicamente. Em uma entrevista coletiva durante a cúpula do G7, e aí que eu quero chamar a atenção para vocês, ele falou ali no palco do G7, né, uma entrevista coletiva para todos os jornalistas do mundo inteiro, ele falou isso, enquanto o Lula falou lá para meia dúzia de idiota que estava ouvindo o que ele tinha para falar lá, porque ninguém vai perder tempo com a porra do Lula nesse tipo de coisa, né? Aqui, ó, em uma entrevista coletiva durante a cúpula do G7, Trump foi perguntado se conversou com Lula sobre a questão das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Isso daqui é uma coisa muito importante, porque ele deixou claro que o problema é justamente a questão do Alexandre de Moraes, tá? Dessa perseguição contra a direita. Não é, eu tô querendo vender a ideia de que não, porque o PIX, que os Estados Unidos tá criticando o PIX e não sei o que lá, e por isso que está botando tarifa, porra nenhuma. Não, a tarifa é por conta da censura que o Alexandre de Moraes está fazendo contra a internet no Brasil e a perseguição política ao Bolsonaro e à direita no Brasil, né? Aqui, ó, Trump respondeu dizendo que passou bastante tempo com o presidente brasileiro, mas não falou sobre as questões levantadas. O presidente americano preferiu mencionar os Bolsonaro, mas acabou confundindo os filhos do presidente. Eu não sei se confundiu não, tá? Ouvi dizer que prenderam alguém que estava concorrendo a algum cargo hoje, afirmou. Acabei de me despedir dele, do Lula, e eu vi que prenderam o Bolsonaro Júnior. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque fez uma declaração no Texas. Ou prenderam ou querem prender, disse Trump, né? O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro é o principal rival de Lula nesse momento, segundo as pesquisas, né? Mas quem foi condenado ontem pelo STF foi o Eduardo Bolsonaro, que é deputado, mas vai se candidatar
a senador também, né? Ou seja, mas o importante é isso, o Trump deixou muito claro que o problema é a perseguição à direita. É o mesmo problema que está sendo apontado pela justiça italiana, pela justiça espanhola, pela justiça da Polônia, pela justiça da Argentina, pela própria justiça americana também, né? Ou seja, tá todo mundo, tá na cara de todo mundo que o problema é a forma como a coligação PT-STF está tentando destruir a direita sem absolutamente nenhum motivo aqui no Brasil, proibir os Bolsonaro de concorrer à eleição, prender o Bolsonaro pai, talvez tentar matar ele, né? Ontem inventaram uma parada de arma, não sei o que lá, eu fiz um vídeo ontem, né? Que aquela coisa toda, você tira a conclusão que o Bolsonaro tinha uma arma legalizada, estava registrado, estava lá no sistema o registro da arma dele. E aí, o que tem de errado nisso? Né? Enfim, essa é a coisa, né? Aqui, ó, Trump diz que situação política no Brasil é perigosa e se confunde sobre os Bolsonaro, né? Tá aqui, ó. Trump pensa que as autoridades prenderam Flávio Bolsonaro, que está rodando, que está candidatando à presidência. Não, ele falou que prendeu o Bolsonaro Júnior. Vamos ouvir o Trump falando aqui, mas de qualquer forma é uma coisa importante, tá? Mostra que há realmente essa preocupação deles com a situação política no Brasil. Yeah, it's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough politically. You're talking about Brazil. Ou seja, parece que ele confundiu realmente o Flávio com o Eduardo Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, no final das contas, o ponto que ele coloca aqui é verdadeiro, né? O que está havendo no Brasil é uma perseguição política contra a direita. É só isso, não tem nada além disso, não tem nenhuma mudança em relação a isso, né? E isso, evidentemente, deixou claro a questão das tarifas. As tarifas estão sendo colocadas no Brasil exatamente por causa da ação do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não está fazendo justiça, tira essa coisa. O pessoal fala, não, mas é justiça, ele está lá, ele julgou e chegou à conclusão de que tinha coisa. Não, todo mundo já viu que é mentira isso daí, que não tem lógica nenhuma. O tal do suposto, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, que não tem nem lógica. Pô, o Bolsonaro estava em Orlando, na Flórida, no dia 8 de janeiro. Por que o Bolsonaro daria um golpe no 8 de janeiro? Se ele quisesse dar golpe, ele daria antes, pô. 8 dias antes ele era presidente da República, era só ele mandar o capitão do Exército fazer alguma coisa. Por que ele esperaria 8 dias para mandar gente quebrar coisa em Brasília num domingo que não tinha nada? Não tem nem lógica isso, né? E aí o pessoal fica, não, porque não sei o que é lá, que tem que prender, coisa e tal, que é justiça. Justiça é o caralho, o que está acontecendo é perseguição política contra a oposição. Apenas isso, estamos numa ditadura da coligação PT-STF que está fazendo essa lambança toda. E está ficando evidente para todo mundo. Já está claro para a justiça da Itália, já está claro para a justiça do mundo inteiro, e está claro para o Trump também essa situação. E o Lula que se cuide, porque no final das contas o que vai acontecer nessa coisa toda é que vai ficar evidente que essa perseguição contra os Bolsonaro vai custar caro ao Brasil, tá? Vai custar. Não tem jeito. Ele acha que pode bater de frente com o Trump? Não, porque... Aí o Lula depois falou isso aqui, ó. Não, porque não se meta nas eleições do Brasil, né? O presidente Lula depois falou lá no G7 que não deveria interferir no processo brasileiro. Mas que interferência que ele está fazendo? Ele está criticando o processo brasileiro. E uma crítica bastante válida. De fato, há perseguição contra os Bolsonaro aqui no Brasil. Está mais do que óbvio para todo mundo. Não tem o que dizer, né? O Lula está perseguindo os adversários dele. Está caminhando o mesmo caminho que a Venezuela caminhou, que Cuba caminhou, de se afastar das democracias, de se afastar do devido processo legal e começar a perseguir a oposição e não sei o que lá, né? Vamos ver como é que vai acabar isso daqui, mas ficou feio pro Brasil, tá? Ficou feio pro Lula. O Lula se planejava conversar com o Trump lá, não deu certo não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.